Marra Signorelli, quando um homem é gerado, não há aí uma criação de uma nova alma por parte do próprio Deus? Isso já não bastaria para destruir a hipótese do Deus relojoeiro? Perfeitamente. Deus pode ter me conhecido desde antes da criação do mundo, mas Ele me cria num determinado instante. Quer dizer, eu era uma possibilidade na mente dele, Ele efetiva esta possibilidade, tirando do nada. Então, a criação das almas é o elemento fundamental da criação. Eu digo que a estrutura do mundo é constituída, sobretudo, do sistema. Né, os gnósticos falavam do pleroma. Eu digo, bom, eu vou usar a palavra pleroma num outro sentido. É a coleção inteira das almas imortais. Né? Isto é a realidade do mundo. Quer dizer, o mundo físico foi feito apenas para sustentar a existência dessas almas durante um período, durante um tempo. Mas vamos dizer, o pleroma das almas imortais, bom, ele vai continuar existindo eternamente. Então é isso que se chama o verdadeiro mundo. Alexandre Miller, não sei se compreendi bem, segue-se a pergunta. Para Descartes, então, a realidade aparece à consciência humana com mais ordem, menos riqueza no final das contas. O que equivale a dizer que tal ordem, a estrutura do real, está, mais do que se pensava, acessível ao homem. A realidade agora é uma máquina e porquanto máquina, está mais sujeita à ação humana transformadora. A partir dessa concepção aviltante da realidade e da equiparação do homem a Deus, temos aí o germe da enfermidade revolucionária e do delírio científico da onipotência. Brilhante! É isso mesmo que eu estava querendo dizer. O Descartes uma vez chamei o Kant de pai da porcaria. Falei, não, mas Kant é o pai, mas Descartes é o avô. O corte cartesiano não é Beto Moraes, o corte cartesiano não é a repetição farsesca do pecado original? Sim. Vocês estão me entendendo, vai ser melhor do que eu mesmo. Lívia Oliveira, congratulações pela brilhante aula. Só uma retificação, o lugar onde foram achados os mais antigos livros gnósticos, entre os quais Vargas Tomás não foi Mar Morto. Sim, Nag Hammadi, perdão, foi exatamente o que ele diz aqui, logo na primeira par, né? Eu esqueci. É Nag Hammadi, 1946, tem razão. Obrigado. André Ricardo Randazzo Gomes. Platão não é autor que prefere usar a função apelativa da linguagem antes que a função denominativa? Sim e não, ele alterna entre as duas. Platão está nitidamente exercendo uma ação, mas qual é a ação dele que ele quer exercer? Ele quer puxar as pessoas para a visão de Deus, para a visão do bem. Então, todas aquelas peças de teatro que ele fez, porque os diálogos são peças de teatro, visam inspirar as pessoas para isso. Então isso quer dizer, Platão não tem uma doutrina definitiva na qual ele queira passar. Platão definitivamente não é um gnóstico. Ele não tem o segredo de tudo, ele não tem a identidade suprema. Ele tem, vamos dizer, aquela visão confusa da luminosidade do bem supremo. E é para isso que ele está chamando as pessoas. Então é claro que ele usa a linguagem apelativa, porém nem sempre. Às vezes ele está realmente descrevendo a estrutura da realidade tal como ele a vê. Lima Rocha pergunta: o assunto de hoje não estaria coerente, pelo menos em parte, com aquilo que o senhor disse? Denomina o paralaxe cognitivo o deslocamento, às vezes radical, entre o eixo da construção teórica do pensador e o eixo da sua experiência humana real? Sim. Tá certo? Só que, veja, quando eu denomino isso como paralaxe, estou apenas descrevendo a estrutura lógica do fenômeno. Agora, eu não estou dizendo qual é a origem da paralaxe e por que o sujeito chegou a ficar vítima da paralaxe. Tá certo? Mas, em alguns casos, a gente vê que há realmente um auto-engano, por assim dizer, não totalmente inocente, mas não premeditado. Em outros casos, você tem a ocultação premeditada. Então, eu acho muito difícil você discernir onde tem uma ocultação premeditada e onde tem simples paralaxe. Porque em alguns casos você tem a documentação da ocultação, como é no caso de Descartes, ou no caso de Maquiavel. Em outros casos você não tem, então você tem que supor. E assim, para não acusar injustamente ninguém, a gente diz que em uns casos houve a trapaça e no outro caso houve apenas paralaxe. Agora, a paralaxe está presente nos dois casos. Num caso, apenas, vamos dizer,
a experiência real, o eixo da construção está deslocado em relação à experiência real, e no outro caso, houve um deslocamento proposital. Proposital no começo, mas que em seguida se torna, por sua vez, estrutural, e o indivíduo não pode mais voltar atrás. Para voltar atrás, ele precisaria confessar que tudo que ele fez está errado. E quando que o sujeito vai fazer isso? Eu não conheço nenhum caso de filósofo que tenha dito, olha, tudo que eu escrevi é imensa besteira, tá certo? Não é nada daquilo, agora vou ter que começar tudo de novo. Sobre a gnose, não teria surgido no paraíso com o convite mentiroso, serei como deuses? Precisamente. Né? Conhecendo o bem e o mal. Mas note bem, eu já expliquei isso uma vez. Conhecer o bem e o mal, nós temos que conhecer. Por exemplo, é feio você bater na sua mãe, sugiro que você não faça isso. Tá certo? É feio estuprar uma garotinha de 3 anos, sugiro que você também não faça isso. Tá? Então nós conhecemos o bem e o mal nesse sentido, mas na referência bíblica, você vai conhecer o bem e o mal como Deus o conhece. Tá certo? Então, Deus determina o que é o bem e o mal. Então você passa a ser o determinante. Como no caso de Descartes. Quer dizer, eu tenho a liberdade total, não existe na estrutura das coisas o bem e o mal que está embutido nelas. Sou eu que livremente escolho. Não, ninguém faz uma escolha totalmente arbitrária, sem ele ter em conta os elementos de bem e mal que estão presentes nos próprios objetos. Você não consegue, vamos dizer, escolher uma gravata por motivo totalmente arbitrário. Né? Você vai, por exemplo, perguntar para sua mulher, essa gravata fica bem em mim? Né? Ora, se fosse totalmente arbitrário, você pega qualquer gravata, né? Pega aí, sei lá, uma gravata fosforescente, né? Com o desenho de um peru aqui e sai pela rua. Né? Tem gente que faz isso. Eduardo Ribeiro. Estou fazendo um estudo junto com um amigo que está desenvolvendo o seu TCC sobre a filosofia da ciência. Vou aconselhar a procurar o professor Alexandre Costa Leite, mas desde antes queria perguntar algumas coisas. 1. Existe a possibilidade de definir ciência com o mesmo rigor conceitual, aquilo que se denomina ciências exatas e humanas? Olha, eu tenho a definição, eu acho insuficiente de ciência. Ciência é a estabilização provisória de certas investigações filosóficas. Quer dizer, quando um debate filosófico prosseguiu por certo tempo, tá certo? E você então esbarra em certas dificuldades que só podem ser resolvidas por meio de observação e experiência, então o conjunto das observações e experiências que preenchem esse intervalo se chama uma ciência. Toda ciência se destina fatalmente a voltar aos enigmas filosóficos que a constituíram inicialmente. A ciência é uma cristalização provisória de um conjunto de investigações que durante algum tempo pode prosseguir por meios estáveis e repetitivos, até que isto leve, vamos dizer, a novas confusões de princípio, e você tem que voltar ao debate filosófico. Então, ciência é um intervalo na história de um debate filosófico. Né? Nesse sentido, tanto faz ciências exatas e humanas. Entendeu? Quer dizer, aliás, as ciências exatas elas criam muito mais problema do que as ciências humanas. Mas muito mais. Né? Quando você vê, por exemplo, o que aconteceu com Gottlob Frege no fim do século XIX, começo do XX, né? Em que ele vê que os conceitos fundamentais da aritmética estavam todos confusos. Falou, olha aí o que eu estou dizendo. Né? Se a pessoa achava que sabia, de repente você percebe que não sabe. Então você volta de novo a questões filosóficas fundamentais. Então essa dizer, as ciências se tornaram autônomas em relação à filosofia, isso é uma balela, isso é uma bobagem, isso é coisa de gente que não sabe o que está falando. Essa autonomia é sempre provisória. Mas as questões filosóficas de fundo, elas continuam ali. Apenas aconteceu que para resolver certos problemas filosóficos, era preciso, quer dizer, durante algum tempo, esclarecer certas coisas no domínio experimental. Então ali se prossegue durante algum tempo seguindo um protocolo metodológico fixo, não, assim, não muito fixo, durante algum tempo. Mas fatalmente, quanto mais uma ciência avança, mais ela vai voltar aos enigmas filosóficos que a originaram. Tá certo? Então nenhuma ciência se desliga jamais da filosofia. Né? Eu vou dar um exemplo.